Esse vídeo é para você que ainda tem dúvidas sobre qual lixadeira comprar para fazer as etapas de funilaria e pintura, seja do lixamento mais grosso de uma massa ou também um lixamento de acabamento. Então fica comigo aí, confere esse vídeo e as minhas dicas a respeito da lixadeira de palma, lixadeira de mão, lixadeira orbital, treme-treme e sua utilização na área da pintura automotiva. Para você que está chegando agora e não me conhece, me chamo Rodrigo, toco esse canal Rodrigo GSI, focado em funilaria e pintura automotiva robista e também polimento automotivo. Para você que está ligado aí, eu postei anteriormente o vídeo relacionado à lixadeira treme-treme, a lixadeira orbital e a sua utilização em áreas não planas, utilizando uma simples interface para fazer com que a lixa se molde adequadamente à superfície e dei um review dela a respeito da área do lixamento mais detalhado, especialmente utilizado no polimento automotivo, mas também se adequa à área da funilaria e pintura, onde a gente precisa também de algumas técnicas diferenciadas utilizando a interface para o lixamento das áreas não planas. Então, se você não assistiu o vídeo, confere ele aí, já vai na descrição do vídeo, corre lá e assiste o vídeo para você se familiarizar com o tema e com alguns conceitos que eu vou passar nesse vídeo aqui. Para você que tem a lixadeira orbital simples ou quer comprar uma lixadeira barata com um custo-benefício bom para fazer as etapas do lixamento na funilaria e pintura aí, eu vou passar para vocês uma visão geral sobre o processo do lixamento utilizando uma lixadeirinha dessas aí. Primeiro de tudo, galera, essa é uma lixadeira que ela vai funcionar muito bem em áreas planas e não vai funcionar adequadamente em áreas que não são planas. Ou seja, por exemplo, num teto e num capô você vai conseguir trabalhar tranquilamente com ela, e num paralama dificilmente você vai conseguir um lixamento adequado utilizando somente esse equipamento. Por quê? Porque ela não tem nenhum mecanismo que se molde a superfície, que contorne a peça e faça um lixamento adequado, necessitando de uma interface, da mesma maneira que uma lixadeira Rokit que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então a interface é fundamental para você ter o lixamento das áreas não planas e também ter o acabamento perfeito, por exemplo, no lixamento do fundo, para você preparar a peça para receber a tinta e o verniz. Como eu já falei anteriormente, pelo fato de não deixar marcas fortes de lixa, nem marcas dos cantinhos do prato e nenhuma área comida que dê problema depois no processo da pintura. Então essa máquina aí, ela tem um prato emborrachado, isso facilita um pouco o acabamento e dificulta um pouco, minimiza a chance de você deixar marcas dos cantinhos do lixamento mais forte, do contato da lixa nos cantinhos quando você eventualmente inclinar a máquina. Não se trabalha com lixamento inclinado. Vocês estão vendo aí um poder de corte extremamente alto no lixamento da massa, então é muito fácil de você fazer o lixamento de uma massa poliéster, de uma massa plástica que você aplicou na peça. Tomar bastante cuidado se você for lixar, por exemplo, uma massa rápida, que desgasta mais rápido, independente da lixa que você utilizar. Qual que é a lixa que está sendo utilizada nesse vídeo? Lixa P220 a seco, galera. Dá para utilizar a lixa da água? Eventualmente até dá, mas tem que tomar cuidado para não comprometer a máquina no lixamento. E agora eu estou mostrando para vocês a utilização da interface. Peço desculpas pelo ângulo de filmagem do vídeo, mas dá para ver aí a função da espuma entre a lixa e a base da lixadeira. Qual que é a ideia da interface dessa espuma aí entre a lixa e o suporte da lixadeira? É fazer com que a lixa se molde, contorne a peça que eu estou lixando, a área não plana. Então isso favorece muito o lixamento e faz com que o lixamento possa ocorrer de uma maneira adequada, sem excesso de marca de lixa e sem a famosa ondulação na peça também no momento que você estiver lixando. Aí vale aquela dica, galera, tem que deixar a lixa bem presa, bem firme entre a espuma e o suporte da máquina, para que você não tenha a espuma escapando facilmente quando você estiver fazendo lixamento. Então o que é ideal aí? É você evitar o movimento no sentido que você está com a interface solta, ou seja,
Se você tem ali, no meu caso, eu lixar sempre de cima para baixo, evitando o movimento de um lado para o outro, diminuindo a chance da interface da espuma, do simples pedaço de espuma, escorregar de um lado para o outro e ficar escapando da lixa ali. Esse mecanismo é muito seguro para você fazer o lixamento geral da peça, dando um excelente padrão de acabamento. Porém, como toda interface que é utilizada em qualquer lixadeira, ele diminui o poder de atrito, o poder de funcionamento da lixa, então o desbaste é mais demorado. O lixamento com esse tipo de lixadeira, pessoal, eu recomendo que seja sempre feito no movimento reto e cruzado. Evitar o movimento circular. Por quê? Porque com o movimento reto e cruzado você tem maior controle sobre o que você está fazendo e sobre a área que você está lixando. E também você deixa marcas de lixa mais retas, mais fáceis de você identificar depois quando você fizer um processo de suavização daquele lixamento anterior. Ou seja, quando você mudar o padrão agressivo da tua lixa. Por exemplo, pulando de uma P220 para uma P320. Então, com a P320, como eu já mencionei anteriormente, você precisa remover todas as marcas do lixamento anterior e assim sucessivamente, para você ter um acabamento perfeito nos processos de funilaria e lixamento automotivo. E como prós e contras, o que eu achei dessa lixadeira treme-treme, lixadeira orbital simples, para o processo de lixamento da pintura automotiva para as etapas de funilaria e pintura? É um mecanismo alternativo com bom custo-benefício, todavia ele não substitui de maneira nenhuma uma lixadeira rota orbital com as lixas circulares e uma interface circular. Por quê? Porque o alcance dela é razoável, ou seja, você não consegue alcançar e lixar todas as áreas que você precisa de um carro para fazer um processo de pintura, especialmente as áreas não planas. Falando sobre as áreas não planas, com a utilização da espuma, o mecanismo é meio desajeitado. É um mecanismo muito adaptado, que não tem um funcionamento rápido e ágil no processo do lixamento. Então, para você fazer via hobby pequenos serviços aí, pode até quebrar um galho. Mas para fazer com mais frequência, por exemplo, fazer o teu carro inteiro, não recomendo a utilização dela, porque ela é um pouco desajeitada para você fazer esse processo. Para o lixamento grosso da massa, nivelamento da massa inicial muito boa, gostei bastante dela para o nivelamento inicial da massa, e tem um excelente aproveitamento da lixa, galera. Dificilmente você vai ter uma lixa desgastando facilmente com a utilização dessa lixadeira. Em contrapartida, se você é apto, é fã do lixamento à base d'água, vai ser um pouco difícil de você trabalhar com esse lixamento à base d'água como lixadeira começa aí. Outro ponto interessante é que para você achar as lixas é muito fácil, qualquer folha de lixa você utiliza nela e o custo é mais baixo do que a utilização de lixas com velcro. Então esse é um ponto muito positivo de uma lixadeira dessa daí. Se você conseguir se ambientar bem com ela, trabalhar bem com ela, é excelente, galera. Por causa do baixo custo de investimento na lixadeira e o baixo custo para você operar ela também com as lixas. Então ela tem um bom poder de corte, um excelente poder de corte, e para o acabamento final sempre é recomendado utilizar espuma entre a lixa e a base da máquina, ou até eventualmente considerar a utilização do mecanismo manual para você fazer o acabamento final, evitando marcas excessivas de lixa que vão ser difíceis de você remover depois que você, por exemplo, fizer o acabamento final da peça e pintar a peça e ver que a peça está toda marcada com lixamento grosso ou eventualmente com ondulações. Então, para você que estava buscando mais dicas e querendo eventualmente saber se essa lixadeira funciona ou não no cenário que você vai utilizar, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like. Se não curtiu, comenta aí por que você não gostou e me ajuda a aprimorar a qualidade dos vídeos que eu estou fazendo para você que está me assistindo agora. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades relacionadas aos vídeos e ao conteúdo que eu postar no YouTube, buscando sempre a melhor qualidade da informação que eu estou passando para você. Se você puder, seja membro do canal e me ajude a continuar com esse trabalho, postando os vídeos no YouTube e tenha acesso a conteúdo exclusivo para você que faz parte do clube de canais. Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.